Albuquerque, pesquisador da Embrapa Algodão, e nesse projeto de parceria com a Apipa, nós hoje trataremos da questão do manejo integrado de pragas, né? O famoso MIP. O MIP é uma tecnologia já bastante conhecida, né? Teve o seu início lá nos anos 90, foi bastante utilizado em vários cultivos, mas com algumas facilidades ele acabou ficando em segundo plano. O que a gente tem observado nos últimos anos é que, com a incorporação do controle biológico e novas tecnologias, dentre elas a transgenia, né, a biotecnologia, o MIP volta a ter uma grande importância no manejo de pragas. Mas o que é o MIP? O MIP é a reunião, né, ou a utilização de diferentes métodos de controle de forma harmônica, de maneira a promover a sustentabilidade nos sistemas de cultivo. Existe, talvez o MIP mais conhecido seja o MIP do algodoeiro. Hoje, quando a gente fala em MIP, a gente tem que ter noção de que o sistema é que deve ser considerado, e não apenas as culturas de forma isolada. Tradicionalmente, a gente tem tido o avanço do modelo soja, milho, algodão, milho com braquiária, se intercalando, né, ano a ano, em sistemas de rotação e muitas vezes cultivados na mesma época. Então, pensar o manejo integrado de pragas hoje é pensar o manejo integrado do sistema. Hoje as pragas são muito polífagas, né? Só para a gente ter uma ideia, pulgões, moscas brancas, a Spodoptera frugiperna, são pragas que antes eram, não diria específicas, mas mais restritas a algumas culturas, e hoje elas atacam essas três praticamente de forma indistinta. O exemplo maior desse tipo de coisa é exatamente a Spodoptera frugiperna, que ataca o milho, a soja, o algodão e mais outros cultivos. Então, o MIP deve ser pensado sempre no sistema produtivo, né? O MIP do algodoeiro, né, entrando especificamente nele, ele tem algumas considerações a serem feitas, porque o algodão é uma planta que, se comparada à soja e milho, sofre um ataque muito maior de pragas, está muito mais propensa ao ataque de pragas. Então nós temos pragas desde a emergência das plântulas até praticamente a colheita, né? Então manejar de forma equilibrada é muito importante no algodoeiro para a gente não ter surtos de pragas, digamos assim, tardias. Então, tradicionalmente nós temos as pragas que chegam primeiro na lavoura, como mosca branca, pulgão, trips, né? Essas pragas sendo controladas nessa fase mais inicial, normalmente a gente não vai ter problema delas no final do ciclo. Na sequência nós temos as lagartas, que dependendo da tecnologia que você use, você pode ter maior ou menor intensidade do problema. Se usar a biotecnologia, né, as cultivares transgênicas com proteínas BT, normalmente você tem uma incidência bem menor de lagartas. Mas o uso dessa tecnologia também está associado a estratégias como, por exemplo, o refúgio, né? Hoje a gente tem, quando a tecnologia não é bem utilizada, a gente tem um problema da Spodoptera, que praticamente só tem uma cultivar de algodão hoje que consegue, digamos, segurar o ataque da Spodoptera. Na sequência nós temos as pragas como o bicudo do algodoeiro, que é considerado ainda a principal praga do algodão. É um inseto que foi importado, né? Chegou aqui lá no início, meados dos anos 80, e quando ele se disseminou pelo Nordeste brasileiro e outras regiões produtoras, ele praticamente extinguiu a cultura do algodão no Brasil, né? O Nordeste, que até início dos anos 80 era uma das principais regiões produtoras de algodão, praticamente zerou, em função de problemas econômicos, mas também da chegada do bicudo. É uma praga que é altamente especializada em sobreviver sobre plantas de algodão. Então, é uma praga que ele precisa se alimentar de pólen de algodão para se multiplicar. Cada fêmea do bicudo ela consegue pôr aí em média 150 a 200 ovos, né? E
dessa quantidade de ovos, a gente considera aí que aproximadamente 50% são novas fêmeas. Cada geração, né, ou cada ciclo biológico demora em torno de 20 a 25 dias. Então, numa cultura do algodão, que aí vai em torno de 150 a 160 dias, você tirando os últimos 30 dias, descontando, né, os últimos 30 dias e os primeiros 20 dias, então você tem uma janela, né? Você tem um tempo de exposição dessa planta de algodão ao bicudo muito grande. E o bicudo ele vai se alimentar inicialmente dos botões florais, fazer ovoposição e se multiplicar dentro do algodoeiro. Conhecer o bicudo, saber o momento de infestação dele é importantíssimo para a gente ter um controle efetivo, né? O monitoramento é uma ferramenta fundamental dentro do MIP para a gente saber se o bicudo está presente, em que quantidade está presente e se o nosso controle está sendo eficiente. Em grandes áreas é muito comum e eficaz fazer o controle de bordadura. O controle de bordadura é um controle barato, relativamente barato, melhor dizendo, se a gente considerar a área total, e que dá uma segurança muito grande para o produtor. Claro, controle de bordadura só será eficiente se não houver plantas de algodão da safra anterior, ou tiguera, ou rebrota, né? Ou tiguera dentro da soja, dentro do milho. É necessário que seja feito um passo a passo. Não havendo plantas da safra anterior, resto, né, digamos assim, de algodão, o controle de bordadura vai ser bastante eficiente, porque ele vai retardar a entrada do bicudo no algodoeiro, né? Esse retardamento você vai ganhando 20 dias, 15 dias, 20 dias novamente, e você vai reduzindo a pressão de bicudo na lavoura. Com essa redução, o algodão vai completando o seu ciclo, vai amadurecendo suas maçãs, vai enchendo suas maçãs, e com isso você evita, né, perdas muito significativas. Onde há bicudo, sempre haverá algum tipo de perda. Essa perda pode ser mínima ou pode ser muito acentuada. Tudo isso vai depender das táticas que serão usadas. Então, detectar a presença do bicudo, fazer um bom controle de bordadura, não permitir plantas de safras anteriores, a permanência de plantas de safras anteriores, a chamada ponte verde, são fundamentais para que a gente tenha o manejo do bicudo mais sustentável possível. Só para a gente ter uma ideia, em áreas onde você não faz o manejo adequado, pode-se chegar a 24, 25 aplicações em área total. Um bom controle de bordadura pode equivaler a 6, 7 aplicações em área total. Isso é muito mais economia, é muito menos ingrediente ativo jogado no campo e um retorno financeiro melhor. Vale lembrar também que o manejo sendo aplicado de forma sustentável, de forma coerente, preservará inimigos naturais que são responsáveis pelo controle de outras pragas secundárias que atacam o algodoeiro. Então, o conjunto do que for feito é muito importante. O bicudo normalmente é uma praga que, quando está presente ou quando chega na área, ela causa muito, digamos assim, muita apreensão, e não é para menos. Seus custos podem chegar aí a 20%, né, do custo de produção, sem contar que o que se consegue produzir acaba sendo contaminado também por maçãs estragadas, capulhos que não abrem, etc, etc. Então, manejar o bicudo é manejar todo o sistema fitossanitário do algodoeiro. É a praga mais importante, continuará sendo, mas é uma praga que, sabendo conviver, você terá sucesso no seu manejo do algodão e, obviamente, preservará outros agentes de controle biológico que ocorrem natural, que poderão contribuir para
o controle de moscas brancas, pulgões, etc.